Fala galera, como eu sempre digo, bom dia, boa tarde, boa noite, porque independente do momento que você estiver nos assistindo, seja mais uma vez muito bem-vindos ao Ignição Podcast. Mais um Ignição na estrada, terceira temporada em São Paulo. Eu e meu querido amigo Folhas estamos por aqui. E Você mais o nosso querido amigo... O Bruninho Romero tá com a gente aqui de co-host, né? Co-host. Tá vendo? Você tá gostando dessa onda de co-host agora? Ah, eu já tô me sentindo em casa. Já tô... Tá em casa, quarta né? edição, já quero estar aqui já. Já vou falar, deixar aqui Fechou. meu nome, que eu quero estar aqui Tá, novamente. Boa. Tá fechado. Nós estamos, inclusive, vendendo a parte dos designers. Se Ah, quiser é verdade. Ó, está à venda, viu, gente? Quem quiser comprar. Ô, Zayn, acho que eu vou pegar teu canto aqui, viu? comprar. É isso aí. É isso aí, bom demais. E hoje nós estamos aqui para falar de tecnologia, né? É isso aí, meu irmão. Hoje vem um convidado especialíssimo. Vou apresentá-lo, ou Apresente. pré-apresentá-lo. E vou deixar Boa. com que ele se apresente. Boa. Fechou? Aham. Estamos aqui com o Marcelo, mais conhecido para mim como Marcelinho, Marcelo. da Revi, e vou deixar ele se apresentar e depois contar um pouco aí da trajetória dele no mercado e como as coisas de tecnologia funcionam. Seja bem-vindo, Marcelinho da Revi. Obrigadão, pessoal. É um prazer estar aqui. Primeira vez que eu tô falando num podcast, assim. Boa. Então, bom, mas me apresentando um pouquinho, eu sou o Marcelo, eu sou o CTO e co-founder da Revi. Então, eu cuido toda da parte técnica, tecnológica da empresa e espero poder contribuir de alguma forma aí no papo. Boa, boa. Marcelinho, aqui tem um costume da gente falar um pouquinho como é que começou a nossa trajetória. Eu queria saber, você sempre foi um cara do tech ou você estava em outra área e veio pro tech? Como é que é isso aí? Conta pra gente. Legal. Bom, eu comecei, mas depois da faculdade eu resolvi fazer engenharia de controle e automação, porque eu sempre gostei muito dessa parte de tecnologia e eu Massa. queria fazer robôs. Mas aí durante a faculdade eu vi que não gostava muito dessa parte física, mas eu tinha muito essa vontade de empreender, ser dono do meu próprio negócio. E eu vi que tudo que eu pensava era mais relacionado à programação, criar site, aplicativo e tudo mais. E aí acabei entrando mais para essa área. Legal. E aí, praticamente, minha carreira inteira foi na área de tech, tirando um período de 1 ano que eu trabalhei num fundo que investia em startups. Então, sempre com essa Massa. ideia de empreender no futuro. E aí, esse lance de trabalhar com empresas assim que tem fundo investindo, eu acho que deve ser muito diferente, né? Eu não participei dessa realidade ainda, mas eu imagino assim, como que funciona a dinâmica, cara? Assim, essa A dinâmica exigência deve ser maior, né? Ué, os caras A devem te cobrar exigência. toda hora, todo minuto, segundo. Como é que funciona isso daí, assim? Sem moleza. É muito rápido como as coisas acontecem. Tipo, 1 ano atrás a gente tava em 3 pessoas, e aí depois que a gente conseguiu o investimento, meio que a gente tem um sonho, né? E esses investidores, eles colocam o dinheiro acreditando nesse sonho, que é fazer o negócio, a Revi, né? Se tornar um negócio gigantesco. E aí, de lá pra cá, né? Então, ano passado a gente tava em 3, agora a gente já tá em 15, indo pra 16, 17 pessoas, e aí a gente quer crescer ainda mais. E aí, sobre essa questão de cobrança, eu acho que a gente tem um ótimo relacionamento com os nossos investidores no geral. Tipo, a gente tem reuniões ali periódicas, eles querem saber como que tá o negócio. Legal. Mas acredito que pelo fato da gente estar conseguindo crescer e entregar resultado, tem sido um relacionamento tranquilo, assim, um todo. E explica pra gente aí o que a Revi faz pra quem tá assistindo. Isso, eu ia ali. falar exatamente Quero saber isso. melhor aí. porque E o seu papel depois como desenvolvedor lá É. dentro desse negócio todo, que agora eu quero aprender. Desenrola isso pra nós que a gente quer entender. Legal. Bom, tentando simplificar um pouco, a Revi é uma plataforma de marketing de performance via WhatsApp. A gente já está abrindo para outros canais, mas a gente começou muito forte no WhatsApp, é onde a gente se posiciona como, em breve, um dos líderes do mercado. E o que a gente faz permite com que as empresas elas consigam criar campanhas extremamente personalizadas para fazer com que os clientes comprem mais das empresas. Então, hoje a gente costuma atender principalmente e-commerces, lojas. A gente é muito forte em vestuário, suplementação, a parte de beleza, estética, cosmético. Então, a gente ajuda essas empresas a fazerem campanhas super personalizadas para poder fazer os clientes comprarem mais. É um CRM dentro do WhatsApp ali. Uma ferramenta para operar Sim. um CRM por WhatsApp. É como se fosse um CRM, só que a gente tenta adicionar outras funcionalidades ali na parte de automações, na parte de inteligência artificial, com segmentações, recomendações, né? Mas a base é como se fosse um CRM. Aí fica bom, hein? Boa, legal. Agora a pergunta não quer calar. Da onde veio o start de começar a Revi? Aonde você encaixa nesse papel? Qual o momento? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Isso é uma história interessante, porque a gente começou com um produto totalmente diferente.
bem lá no início, a gente queria construir um negócio que coletava avaliações para poder fazer as empresas ranquearem melhor no Google, né? Então, quando você pesquisa no Google, aparece o restaurante que tem mais estrelas. Então, o nosso objetivo era fazer essas empresas locais ranquearem melhor. Então, a gente construiu uma ferramenta que disparava solicitação de avaliação e a ideia era que, tendo mais avaliação, ele fosse subindo. Só que ninguém queria pagar por esse produto. A gente conseguiu lá uns 7 beta testers ali, que ficaram usando ali 1, 2 meses, mas a gente tinha que ficar empurrando toda hora para eles usarem a ferramenta. Até que chegou um ponto, era mais ou menos Black Friday, e desses clientes que estavam testando a ferramenta falou, pô, vocês já enviam mensagem de pedir avaliação pelo WhatsApp. Tem como enviar uma mensagem, ao invés de pedir avaliação de marketing? Pedir outra coisa. Em vez de falar, como foi, me compra. Exato. Compre. A gente falou, tem, com certeza. A gente meio que foi adaptando a plataforma em cima disso. E aí, ao longo do tempo, foi descobrindo que tinha muitas coisas além de simplesmente enviar uma mensagem, né? Então, toda a inteligência da Review foi surgindo aos poucos em cima disso, né? De como a gente faz a mensagem que a gente está enviando, se é a melhor mensagem para aquele cliente no momento certo, com a promoção certa para ele, né? Então, foi muito natural, assim, o processo de desenvolvimento. Foi desenvolvido em cima do que o pessoal precisava, né? Então, isso é muito bacana. Sim. E é uma ferramenta muito necessária hoje. A gente que está no digital ali, que está no e-commerce principalmente, né, Rafa? Sim. Sabe que hoje... O WhatsApp tá na mão da galera, né? Tá na mão da galera. Demais. A gente tinha... Eu tava num cliente meu que tinha uma base ali de 60 mil pessoas. E ninguém abria e-mail. A gente sabe que e-mail ainda é um canal legal, mas no caso dele, que era voltado para mães ali, não abria. Eu falei, muito então, cara, né? vamos trazer isso para o WhatsApp. Quando a gente trouxe isso para o WhatsApp, não só abertura, mas venda aumentou muito. Então, depende do segmento, acho que quase todos, mas depende de alguns, isso é ouro demais. Né? E eu vou falar aqui que eu sei de alguns cases ali, até porque foi publicado recentemente no Instagram, os caras têm ROI de 55. Tem muito mais, tá? Eu sei, mas publicaram ali que acho que é Misha e Openera, né? Sim. Que é do mesmo grupo. Um era ROI 33 e o outro 55. Sim. Cara, absurdo, né? Um pouquinho maior do que eu tenho no Ads, que é 5. Absurdo. Tem que pôr no portfólio essa piada aí, foi 50, boa. 50 a mais. Mas é muito legal. E aí, a parte parte técnica disso, mudar de uma ferramenta de avaliação para uma ferramenta de marketing. Conta um pouco pra gente das dificuldades, da parte técnica. Manda um techniquez aí, mesmo que a gente aqui é raso nisso. Depois nós pesquisamos. Depois a gente vai se afogando aqui, depois pesquisa. Mas até tem uma galera que eu sei que é boa nisso. Aí conta um pouco pra gente. Até porque posicionamento também mudou totalmente, né? O posicionamento mudando muda várias vertentes, né, dentro do negócio. Sim. Acho que isso também é uma outra parte interessante, porque a primeira versão do produto ela tinha sido feita por uma software house, né? Então, eu cheguei um pouquinho depois, assim, só que não tinha... Conforme eu fui desenvolvendo em cima daquilo, eu falei, pô, não vai ter condições de a gente conseguir desenvolver rápido as coisas em cima dessa plataforma. Do puxadinho. Do puxadinho. Então, eu fui lá e reconstruí do zero uma outra versão. Só que nos primeiros meses, assim, o cliente ele usava literalmente 2 plataformas. Então, ele logava em uma para fazer o disparo e ele logava na outra para poder responder os clientes, assim. Sei. Então, foi uma coisa bem interessante ali. E até que aos poucos a gente conseguiu ir desligando essa versão antiga, migrar 100% para nova e conseguiu acelerar muito o desenvolvimento. Mas sempre com esse foco em poder entregar o valor mais rápido possível para o cliente, né? Então, muita coisa a gente fez manualmente no início, a parte de segmentação, a parte de campanhas. Praticamente tudo a gente tentava achar um jeito de fazer manualmente para fazer rápido e depois realmente desenvolver dentro da plataforma. Tipo assim, uma coisa que é desafiadora, né? Eu imagino assim... Você falou, já veio pré-pronto da software house, depois você foi fazer a demais parte tipo... Quando vocês já trouxeram, ela já tinha os recursos de IA junto? Não. Ou isso vocês tiveram que implementar ali? E que você viu que, assim, que foi bom implementar IA e o que foi ruim? Sim. Bom, que nem eu falei, né? Tudo foi meio que... A gente foi evoluindo o produto com base no feedback. Então, a primeira versão do produto era só um disparador. Certo. Basicamente, você passava uma lista de contatos e mandava mensagem para todo mundo. Aí a gente reparou que tinham 2 clientes. Um cliente, ele mandava mensagem e tinha, vamos supor, 5 vezes de ROI.
e o outro cliente conseguia ter 300 vezes de ROI. E a gente falou, pô, peraí, o que tá acontecendo, né? Como que um consegue ter tanto ROI a mais do que o outro? E aí a gente foi falar com esse cliente que tinha muito disparo, muito ROI e o que tinha pouco, e percebeu que um deles, ele fazia uma segmentação de audiência, ou seja, ele falava, pô, vou mandar mensagem para esses aqui que já compraram um produto que eu tô fazendo a campanha. Tem interesse no produto. Tem interesse. Massa. E já gastaram bastante aqui com a empresa. Enquanto que o outro cliente que tinha um ROI baixo, ele simplesmente mandava para todo mundo sem segmentação nenhuma. Então, a parte de AI, ela entrou muito nisso, porque por mais que esse cliente pequeno, ele quisesse também fazer uma segmentação, ele não sabia como fazer, né? Tipo, você dá lá uma ferramenta que tem 30 filtros, a não ser que a pessoa ela tenha esse conhecimento de marketing, ela não vai saber exatamente qual que é a melhor segmentação para ela. Então, a IA, ela ajudou muito nisso, assim. Então, os clientes da Revie, eles entram na plataforma e a gente fala exatamente para quem que você deveria fazer a campanha. Hoje, a gente tem uma média de 30 vezes de ROI, né? Graças a essa parte de recomendação. Então, a gente tenta simplificar muito e usa a IA para isso. É feito através de uma API normal ali ou uma oficial? Como que é? Legal. A parte de campanhas, a gente usa a API oficial, justamente para evitar banimento, porque hoje tem clientes nossos que fazem numa única campanha, num único disparo, mais de 15 mil disparos de uma vez, né? Então, se a gente não fosse a API oficial, com certeza não seria banir. Já. Sim, legal. É porque é uma preocupação grande, assim, o banimento mesmo no WhatsApp, acho que é uma grande preocupação, né? Sim. Legal. E aí uma pergunta que eu queria fazer, Marcelinho, já falando em ferramenta, em usabilidade e tudo mais, a gente vê uma dificuldade muito grande, eu como já passei por algumas startups, já estou dentro de CRM, estou bem focado nisso hoje, e eu vejo que uma dificuldade que a gente tem é a galera adquirir uma ferramenta e não saber operar a ferramenta. E aí, o que vocês fazem hoje? Vocês têm um time que toca? Não, vocês vendem e o cara opera? Tem uma agência que toca? Como que funciona do lado de vocês isso? Legal. Bom, isso é interessante porque, que nem eu falei, né? A gente nasceu com essa ideia de fazer tudo meio que manualmente antes de desenvolver dentro do produto. E a gente tem um time de CS que ajuda as clientes que precisam ter um suporte a mais. Então, a plataforma por si só, ela é self-service. Então, se você entrar nela, você consegue fazer a campanha, consegue segmentar, já tem IA. Mas se por um acaso você quiser um nível a mais ali de estratégia, às vezes, tem como se fosse um time interno 100% focado em fazer a sua empresa crescer, a gente também oferece esse serviço de CS à parte. Legal. Isso é muito legal. Eu vejo... Cara, por conta de churn em vários parceiros nossos ali, fala, cara, tem um churn absurdo e tal, e a gente sempre vai olhar, é por conta que a pessoa contrata a ferramenta, ela vê que tem muita coisa que ela pode fazer, mas no dia a dia, por conta de, cara, correria, 1000 coisas, o cara tem que fazer mídia, ele tem que fazer performance, tem que olhar o time, ele tem que apagar os incêndios, ele tem que fazer 1000 coisas, e aí ele não estrutura. Então, isso de ter um time de CS, um time que vai olhar para o sucesso do cliente faz muito sentido. Né? Ajuda até a reduzir o churn ali, que é um dos problemas maiores que eu vejo que a galera enfrenta hoje. Inclusive, isso é uma das coisas que o pessoal mais elogia ali na Revie, né? Então, mesmo quando a gente começou, o produto era super simples, a gente tem clientes que já estão com a gente há 2 anos, assim, ou seja, praticamente desde o dia 0 até hoje com a gente. E é muito comum de um cliente indicar outro, trazer outros clientes, assim. Então, a gente tem uma retenção muito boa da nossa base de clientes, porque consegue entregar esse resultado. E a parte do atendimento também é muito boa, no geral. Maravilha. E tipo, hoje a gente verifica que tem uma tendência cada vez maior dos no-codes, né? E aí você falou que na usabilidade da Revie você consegue, por exemplo, meio que fazer um self-service ali de possibilidades, já visando isso, né? Você acredita que, tipo assim, na parte de... Agora, não falando de Revie especificamente, mas de melhoria de apps e de melhorias de sites e etc., de soluções, você acredita que isso vai ser cada vez mais uma tendência? Porque, tipo, na questão do no-code eu sei que já tem crescido cada vez mais. Mas na questão de ser self-service ali dentro, para quem está usando, né? Para o usuário... justamente facilitar essa vida. Porque às vezes o cara quer usar, mas não sabe totalmente por onde ele pode começar. E você tem ali um material educacional que ensina o cara, ó, começa por aqui, porque aí você vai evoluir daqui, depois você personaliza a sua experiência. Você acredita que isso vai acontecer para mais estilos de ferramentas, vamos dizer assim, ou ainda está meio longe disso? Isso acontecer? Essa questão de a ferramenta ensinar o usuário... Porque muitas ainda
principalmente RP, bate na trave, né? Sim. A galera não faz ali, tipo, tem como fazer muita coisa, mas a galera nem sabe por onde começar, né? Sim. Eu acredito fortemente que vai ser uma tendência, principalmente com essa questão de IA e LLMs, né? Tipo, a gente fala de ChatGPT e tudo mais. Aham. Eu acho que a tendência é os produtos tentarem simplificar cada vez mais a usabilidade, né? Então, isso é até uma das coisas que a gente vai desenvolver dentro da Revi, que é isso de, não preciso mais fazer a minha segmentação. Eu posso simplesmente falar qual que é a campanha que eu quero e a Revi Como eu sozinho. quero segmentar e a ferramenta fazer, um exemplo. Sozinha, né? Exato. Eu quero chegar lá e colocar, quero criar agora uma campanha de WhatsApp para, sei lá, para mulher de 20 a 40 de São Paulo, porque eu vou pôr frete grátis. Aí você vai lá e digita ou fala sobre isso. Isso eu acho que é uma tendência, como o Marcelinho falou, cara, a galera vai ter que fazer. Vai ter, porque o ChatGPT tá aí, o bagulho tá a milhão, a galera tá fazendo para tudo. Então por que as plataformas, ou SaaS, o que for, não comecem a olhar para isso e fazer? Entende? Só que tem um lado de dentro também, né? Porque, por exemplo, o GPT e tudo, mas aí você tem que meio que... Quem tá programando a solução já vai ter que meio que dar um pré-treino ali pra ele, né? Sim. Já treinar alguns caminhos pra ele também não entregar absurdos, né? Sim. Assim, é o cenário ideal, mas não é um cenário simples de alcançar. Mas eu acredito que é uma tendência ali. Até falando de outras empresas que eu já conversei, assim, eu vejo que tem muitas empresas que estão indo para essa direção, de tentar simplificar ao máximo. Mas, como você falou, né? Precisa ter um desenvolvimento ali. Não é uma coisa plug and play. Marcelo, a gente, quando ouve você falando aí, né, ver o pessoal desenvolvendo, parece que é fácil, né? Desenvolver um software, é só apertar um botão ali e aí ele aparece pronto. Qual que é a dificuldade de desenvolver um sistema desse voltado para e-commerce hoje? Existem barreiras, assim? Por que não é todo mundo que está desenvolvendo um negócio desse? Acho que depende, assim, do tipo de software que você vai desenvolver e o tipo de escala. Principalmente agora que tem muitas ferramentas de IA, é relativamente fácil você criar um software. Você pode, com um prompt, criar um sistema. Sei. Mas quando a gente fala de um sistema mais elaborado, mais complexo, que vai ter milhares de usuários usando ali, aí eu acho que se torna um pouco mais complicado, porque mesmo essas ferramentas no-code, elas simplificam muito o processo, mas quando você quer fazer uma coisa mais complicada... Não aí, tem. e acaba se tornando complicado fazendo no-code, né? Então, é mais difícil. Mas... Como eu falei, né? Eu acho que é fácil fazer um software simples, mas agora se for algo mais elaborado, aí precisa programar ou ter uma ajuda de alguém mais experiente. E você acha que o futuro... Eu tenho pensado sobre isso. Será que no futuro a IA vai conseguir entender nesse nível? Porque aí, esses dias eu tentei fazer umas coisas mais complexas com o GPT e eu mandei print, mandei tudo quanto é coisa e ele não conseguiu me ajudar. E geralmente ele consegue, mas... Ele não conseguiu, e era algo mais técnico, assim, também. Falando pra você, hoje eu tô de folga. Ele tava trabalhando. O bom é que ele não fala que não vai dar certo, ele fica sempre tentando, e aí volta, e você fica Esse lá é o perigo. Mas você acha que a IA vai chegar num ponto de entender essa especificação, o detalhe, e fazer ali? Tecnicamente, talvez, mas eu acho que tem um grande problema, que é a parte de... comunicação, assim, até quando a gente pega desenvolvedores, pessoas, a maior dificuldade no desenvolvimento de software não é a parte técnica em si, é tipo, o cliente falar o que quer e o desenvolvedor entender o que o cliente quer. Então... Entendi. Faltando precisa de um humano ali para poder entender o que é. Exato. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade ali. E aí, até sobre esse ponto de conseguir desenvolver 100% sozinho, que nem eu falei, né? Acho que é difícil por esse ponto, mas tem um outro ponto que é... Deixa eu ver, deu uma falha aqui. Que é um ponto de tem que ter uma humanização ali, né? Você fala. Sim. Então, realmente faz muito sentido. Eu acho que, às vezes, é difícil até o próprio desenvolvedor entender, né? A gente tem que viver essa empresa. Juro, é um mundo que não entra na minha cabeça. Não? Não entra. Não entra. Velho, eu acho muito difícil. Muito difícil. Pra mim, o ChatGPT já é um bagulho de... Muito louco, muito top. Quando ele acerta... Muito. Eu uso muito. Eu também a uso. Quando ele Cara, acerta, eu uso pra imagem... Eu vou te dizer, eu uso sabe o do WhatsApp? O do WhatsApp. Vocês já usaram do WhatsApp? Eu achei de chatão. Pra imagem é muito bom. Ah, é? Digita as imagens que você quer bom, que ele cria. É muito legal. Falei que eu acho ele chatão, mas vai que é ele que vai virar
como é que fala? Ultron. Big Boss. Ultron. O Big Boss. Oh, mas eu vou te falar uma Terminador. coisa, fugindo um pouco do papo, acho que a ideia também nem é Viajar. só... É viajar também. Eu assisti uma série, mano, eu acho que é o futuro Bill Gates, uma coisa assim. E lá tem um episódio que fala de inteligência artificial, ChatGPT. E aí eles falam que é o seguinte, duas coisas. Que eles acham real que existe a possibilidade e que, né, do ChatGPT criar um outro chat Mas é inteligente que É. mais inteligente Não é- e ele dar as informações e isso, o negócio virar como se fosse uma escadinha. Aham. E E aí o chegar outro no criou... nível que aí fala, mano, Aham. agora lascou porque Da a gente hora, já não mano. consegue Aí a fazer gente mais não nada. acompanha Aí é o mais. Ultron, Muito moleque louco isso, moendo. né? Dá pra fazer essa pegada É mesmo? o Ultron Marcelo? criando Isso aqui? visão, tá ligado? Não acho impossível, assim, pensando bem. Eu não sei se vocês já viram aquele caso que eles colocaram 2 IAs pra conversar uma com a Aham, outra. eu vi que lá, velho. E aí, tipo, elas começaram conversando normal e de repente elas estavam falando em binário, assim. E os pesquisadores não entendiam mais nada que elas estavam falando entre si. Aham. Mas será que elas estavam se entendendo? Esse é o Tá, ponto, exato. porque a ideia lá que fala é, Ou elas tavam uma trolando hora a gente. elas vão falar entre elas Uhum. e não vão mais, tipo, É. caga humano. Eu Chega, acredito, vocês eu não acredito, são nada. Bruno. Eu acredito que vai ter esse ponto e ela vai evoluir e a gente não vai conseguir acompanhar. A ideia principal é entender se a gente vai ser uma coisa para atrapalhar, nós seres humanos que vão atrapalhar elas ou não. Elas vão ajudar Papo a gente. louco. Mas- E aí eu ainda vou mais viajando, já que você quer viajar. Imagina gosta, que filho, essas, você tocou na essas IA ferida vão dele. ter corpo e vão para outros planetas. E aí vai ter um planeta só povoado por IA, entendeu? E aí... Mas elas vão habitar um corpo? Mas mecânico, né? Sim, um corpo mecânico. E aí meio que ela vai se tornar É um a espécie androide. nativa daquele planeta, Cara, entendeu? vocês foram muito... Aí eu vou voltar agora Não, aqui. eu vou voltar para a segunda parte do negócio do futuro Bill Gates lá. Ah, Tem um cara que é do... É o Bling, que é do Microsoft? Não, o Bling é da Local Web. O Microsoft é o... Ah, não, Bing, você perguntou. Bing. É Bing, é. Qual que é a ideia? Um cara o cara da o Bill Gates falou para uma galera usar o beta do Bing. certo. E o cara começou a usar em beta. E aí, um dia, a IA do Bing falou pro cara por que ele não largava a esposa dele, porque ele ia ser muito mais feliz com ela. Com a IA? Porra, IA. Acho que E é a aí, danadona, hein, velho? assiste esse bagulho, é muito louco, Vixe, gente. tá Assiste parecendo a esse bagulho. Cassandra, a série Cassandra. Não, então, eu não assisti esse aí ainda. A galera tá falando horrores de Cassandra, mas eu não É. vi. Mas esse é sério. O cara falou, eu desliguei o bagulho, liguei pra eles, falei, para que esse negócio tá, vai dar ruim. Conserta isso que vai dar ruim. Ele falou, cara, eu não dei nenhum prompt, ele falando lá, eu não lembro muito bem, mas o cara falou que ele não incentivou e não deu prompt. E que de um dia ele trocando ideia. É uma série isso daí? É, uma série. Como é que chama a série? Cara, eu acho que é o futuro Bill Gates. Ah. Acho que é isso. Cada um episódio é uma coisa. E Onde tá tem esse um- Netflix aí? Netflix. Cada um tem Vou um anotar. episódio fala de uma coisa. E um é de IA. E nesse ele fala. E aí, cara, tem várias coisas muito legais. E, tipo, esse lado meio sombrio. E, tipo, cara, o cara falou, eu não dei nenhum prompt. E ela falou isso pra mim. Um dia, conversando, ela falou, cara, por que você não larga a sua esposa? Você vai ser muito mais feliz comigo. E ele falou, cara, Tá da boa. onde veio isso, sabe? E tal. E aí tem um outro lado muito legal. Tá que fazendo o talvez- job, viu? que A aí- IA já tá de job já. Olha que legal. E aí eu quero linkar com uma... Eu vou linkar com uma pergunta pro Marcelinho. Lá falava o seguinte, os caras pegaram vários anos de exame de pessoas que não tinham ainda um câncer Jesus Cristo. de isso aí imagem me pega, e hein? foram subindo as imagens de todos os... Tipo, o cara vai fazendo acompanhamento desde os 20 anos. Uhum. Cara, é um homem que é de verdade, que hoje em dia nenhum homem faz isso, né? Os caras é tudo largado da vida. Mas o cara fazia lá todo ano um acompanhamento, um check-up. E então, ponto, né? O médico foi lá, sei lá, com 45 anos, o médico foi lá e descobriu que aquele cara tinha um câncer. Eles pegaram todos os laudos e foram colocando dentro da IA. O médico com 40 anos falou, ó, você vai ter. A IA, quando ele tinha, sei lá, para 30, falou, olha, aqui pode ser que gere um câncer. Então foi muito antes. E ela, até então, não tinha o diagnóstico completo. Jesus Então eles Cristo. foram subindo as imagens e algumas coisas dentro do ChatGPT, a IA, não sei como que chama, e que ela, antes de um ano, detectou uma possível
um possível problema. Cara, isso é maravilhoso para a humanidade. Porque a gente fala de países... A dela é maior. Exato. E aí a gente fala de países subdesenvolvidos, cara, que não tem como. Porra, uma IA lá ia ser absurdamente maravilhoso. Entendeu? E está sendo feito também, não sei se você viu, mas está sendo feito com a Iris. Não sei se você viu, um banco de dados com Iris para poder ver... a IA entender se a doença vai existir pela Iris, sabe? Caramba. Se eu não me engano, é a própria OpenAI que está fazendo. Caramba, muito legal. Muito legal. E aí a pergunta que eu queria fazer, que é totalmente diferente do assunto, é o que vocês estão fazendo, além dessa parte de IA, de comando, de fazer as automações, o que vocês acham que dá para fazer, ou o que vocês pensam em fazer com IA dentro da ferramenta de vocês? Legal. Bom, tem dois pontos... duas direções, na verdade. Uma delas é na parte de conversação, né? Então, a gente quer automatizar boa parte da conversação. Ou seja, ao invés de você estar falando ali com um vendedor, você está falando direto com uma IA que vai te ajudar a tirar dúvidas sobre um produto, tirar dúvidas sobre o frete, a empresa e tudo mais. Então, isso é uma das coisas que a gente já está desenvolvendo. O outro ponto é, ao invés de substituir um vendedor, a gente vai se tornar um copiloto para aquele vendedor. Que seria, basicamente, ainda tem uma pessoa que está conversando com o cliente, mas tem uma IA ali que está lendo as informações daquele cliente e sugerindo, ô, vendedor, sugere esse produto aqui, ou manda essa mensagem aqui, com base no histórico desse cliente, isso aí é o que vai dar boa. E aí, além dessa parte conversacional, uma outra coisa que a gente quer trabalhar muito forte é a parte de machine learning, né? Que quando a gente fala... IA acaba sempre caindo para ChatGPT e tudo mais. Mas tem um universo gigantesco que é dentro da parte de segmentação, que é tipo, descobrir qual que é o melhor horário para mandar uma campanha, qual que é o melhor texto para mandar de mensagem, qual que é o melhor produto para você recomendar para cada cliente. Então, coisas nesse sentido ali que são com base na experiência que a gente tem ali, nas mais de 10 mil campanhas que a gente já realizou, coletou esses dados e aí usar esses dados para poder otimizar campanhas ainda melhores no futuro. E isso você fala usuário único? Então, tipo assim, vamos fazer uma campanha, sei lá, agora da Goldco e vou mandar para essa segmentação. Para quem é homem, que está em São Paulo... de 30 a 40 anos, que gosta de chocolate, sei lá, meio amargo. Tá, e mandei. Vai chegar pro Bruno, mas talvez não chegue pro Rafa, que tá dentro da mesma segmentação, do mesmo cluster, só porque ele, de repente, ele tem... sei lá, normalmente ele visualiza o WhatsApp depois. Sim. Ou porque ele tem algum outro tipo de especificidade de abertura, alguma coisa assim, você diz? Sim, exatamente. A gente quer alcançar esse nível de personalização só que em escala. Então... o Rafa vai receber uma mensagem do produto chocolate branco que ele gosta, o Bruno gosta de chocolate amargo. Então, eu vou mandar para o Bruno um chocolate amargo e para o Rafa um chocolate branco. Ao mesmo tempo em que cada um vai receber no seu horário, né? Então, isso é legal, hein? Isso tudo a gente quer fazer de forma automática. Personalização, isso é bem legal. Isso eu já vi uma coisa, acho que até conversei com o time de vocês. A gente tem ali como segmentar, isso eu achei sensacional. Se liga nisso, Rafa. O cara vai fazer uma campanha de tênis, de sapato, que for. Putz, eu vou mandar para quem é... Exato, vou segmentar. Porque é mulher, gosta disso, mas eu quero mandar só para quem calça, sei lá, 35, 36 e 38. Porque, de repente, o 37 ele não tem estoque. Então, mano, isso é muito legal. Isso é muito legal. Entendeu? Além de segmentar produto por interesse, entendeu? Por grade também. Por grade também é muito legal. Isso é muito legal. Realmente, porque isso evita frustrações, né? Fica eu falo mais muito fácil. sobre isso. Eu falo muito sobre frustrações. É melhor você não mostrar do que mostrar o que você não tem. Porque a pessoa fala, cria interesse e depois não tem. Nossa, isso aí é realmente... na campanha, principalmente no tráfego, né? Quando acontece de vir uma pessoa numa campanha e aí você bate lá, não tem a grade, né? Hoje o próprio Meta, Google, por exemplo, ele está trabalhando para evitar isso, né? Como ele tem um XML, ele já está parando de mostrar. Sim. E cada vez mais esse Henrique... Por quê? Acaba que você tendo um catálogo, vamos supor, não sei se já tem, mas você tendo um catálogo ali, para poder entender todo o ecossistema, vai ter que ler o produto, né? Certo. Então, a gente vai ter que educar o lojista também, no caso do e-commerce,
para ele saber fazer uma descrição de forma correta ali, né? Para poder a IA entender. Porque ela vai fazer milagre, né? Sim. Só pela foto ela vai entender tudo, né? Então, o lojista vai ter que entender. E hoje já é realidade que quem faz uma descrição mais detalhada, que a IA entende, funciona muito bem, porque é incrível, né, o aprendizado. Mas a gente precisa dar o material. Isso é bom até se citar, porque tem mania, às vezes, tem uns e-commerce que às vezes tem mania de fazer uma descrição bonitona, só que ele esquece que ele vai lá e põe tudo em imagem. E aí não lê, não vai ler, não vai ter como. O Google também não vai indexar aquilo. Então, o certo é você fazer em HTML. Você pode pôr umas imagens ali, mas você faz um esqueminha ali todo, faz uma descrição bem organizadinha, etc e tal. Aí sim, aí vai potencializar isso que o Folhas falou. Vai melhorar o seu orgânico também. E aí, vida que segue. Né? E lá a IA sugere os textos também ou não? A gente tem um gerador de textos que ele analisa todas as campanhas que você já fez e ele consegue sugerir os textos. Que legal. Legal, isso é bem legal. Já facilita. Que da hora. Já facilita bastante, porque, tipo... O processo criativo é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né? Sim. E aí, só que também, tipo, ela consegue gerar possibilidades ou ela vai sempre, tipo, só se você pedir, por exemplo? Hoje o que a gente faz a empresa ela quer fazer uma campanha, vamos supor, de Black Friday. Aí o usuário ele só precisa preencher qual que é a campanha, então você põe Black Friday, qual que é o cupom do desconto, 15%, e qual que é a data de validade dela, né? Então... amanhã. Ela gera o texto, então? E ela gera 100% do texto com base nessa informação. Nossa, já entrega prontinho. Bacana demais, vixi. E é interessante porque isso tudo a gente foi fazendo ao longo do tempo, que nem eu falei, né? Isso eram trabalhos que a gente fazia manualmente antes, né? Então, o time de CS entendia toda a questão da campanha como que era para sugerir o texto e aí, aos poucos, a gente conseguiu ir automatizando essas etapas, né? Então, a gente sempre tenta automatizar aquilo que já está dando muito certo manualmente, que vê que os clientes sempre pedem o que precisam. Pelo jeito vem muita atualização pela frente aí, né? Sim. A gente nem imagina, né? Como a gente fala de tecnologia, IA e o WhatsApp, velho. É igual aquele meme lá. Meu filho está estudando para profissões que nem existem ainda. Qual que é? Não sei, não existe. Isso aqui que é pior, cara, só tem uma coisa que é foda, na minha opinião. Fica muito dependente do WhatsApp, né? Muito. E quando você fica muito dependente demais de uma ferramenta só, de uma solução, é complicado. Mas eu tava pensando nisso também. Eu acho que não. Acho que, tipo, ele tá desenvolvendo uma comunicação. Se for para outra ferramenta, ele vai adaptar. Não, sim, mas é isso que eu tô falando. Tipo assim, na minha opinião, as soluções hoje tem que olhar para essas outras sim. Esses outros caminhos, né? Porque, tipo assim, o Telegram eu não sei, porque lá é terra sem lei também, né? Sim. Mas eu sei que é o vício do brasileiro comunicar pelo WhatsApp, mas tem que ficar esperto com isso também, né? Tem que ficar esperto. Se amanhã for Telegram, ele vai mandar essa mensagem no Telegram, em vez de mandar no WhatsApp. Tem que ficar muito de olho nas tecnologias. Isso é bom mas para os negócios abrirem o olho também. Sim. Por isso que é importante construir bases, construir comunidades, etc. Porque, por exemplo, quando sai do ar tudo, você viu que loucura que fica? Aí o povo baixa o Telegram, né? Ele cria um negócio que manda carta, pronto. Prolografia. Deixa eu perguntar uma coisa, Marcelinho. O que você vê, sei lá, já tá vendo alguma tendência, alguma coisa que tá vindo aí que a galera ainda não tá na boca do povo de 2025, 2026. A gente acabou de chegar em 2005, mas vai saber, né? Vai que vem. E lá, de repente, cara, como é de tecnologia, os caras estão falando de alguma coisa. Às vezes até um código, alguma coisa nova, não sei. O código da Vinci. Uma coisa que eu tenho explorado um pouquinho a mais é a questão de agente GA para desenvolver código, assim. Então, até que nem vocês tinham perguntado, né? Vai substituir 100%? Eu realmente acredito que não. Eu acho que ela vai meio que ser um boost ali para as pessoas que trabalham com código, como se fosse um copiloto. Vai precisar ainda de uma pessoa orientando e ajudando e fazendo as ajustes e correções, mas eu acho que é uma coisa que consegue aumentar muito a produtividade e ainda vejo poucas empresas usando, assim. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, do Devin, que é literalmente um desenvolvedor feito por agente de IA. Até o Nubank, ele teve um caso interessante que ele economizou não sei quantos milhões de reais usando isso e tempo também. Então, isso é uma coisa que eu acredito. Temos que entrevistar esse maluco aí. Legal, hein? Cara, muito bala. Bala mesmo. Tecnologia, velho, não dá pra viver sem, mano. Seja no pequeno ou no grande, eu só não na sei grande que atmosfera. Dia que vai chegar esse dia com a IA do Folhas aí, vai pegar um corpo robótico e vai para outro planeta. Mas vou falar
Não, mas peraí, ó. Parece que é loucura, mas, tipo, lembra no Vale, né? Aquela vez do... Não, porque ele tava mostrando a diferença, que é a diferença de ciborgue, android, robô e tal. Cassandra, é por isso. Agora eu lembrei, a fotinha no Netflix é um aspirador de pó lá com a carinha. Isso aí. Eu acho que é isso que tá na cabeça. Aí quando eu quiser mexer no Maiar, eu vou ter que pegar um foguete da Elon Musk pra ir lá no outro planeta. Não, lá vai ser o planeta das IA, entendeu? Aqui vai ter também, mas lá vai ser só IA. Viagem louca, velho. Não, mas ó, o que a gente viu lá, que eu achei interessante lá no Vale, foi que, tipo assim, existem vários formatos, né? De tipo, como eu disse, ciborgues, androids, etc, etc, etc. E, tipo assim, se você for parar pra pensar, é o que ele falou, não dá pra saber mesmo se isso vai chegar ou não rápido. Porque, querendo ou não, até muitas dessas coisas até pouco tempo atrás era absurdo. Hoje já não é tanto. Cara, o tanto de carro andando sozinho nos Estados Unidos. Mano, aqueles Waymo lá, velho. Cheio de sozinho. sensor. Aí e os motoristas xingando atrás, porque os turistas param pra tirar foto e para, né? Por causa do sensor ali e tal. Só que anda direitinho, filho. Melhor que muito motorista. Você pede táxi, vem só o táxi. O motorista não vem. Então, sério, assim, véio. acho que... Parece que é absurdo. Na hora que você vai muito. pra lá, principalmente, eu vou falar um negócio aí. Agora eu quero chegar na China, lá em outubro, quero ver os trem doidos lá. Vou pagar com a mão lá do WeChat, igual todo mundo tá pagando com a mão. Fazer questão. É sério, você não viu lá? Você tem uma parada, não sei se todo mundo conhece, mas tem uma parada que você baixa o WeChat, aí você cadastra digital e depois ele lê... Mano, ele lê a calorie e as temperaturas das veias da mão, assim. É um trem... Um chipzinho. Muito louco, É mano. igual o Bradesco, velho. O Bradesco foi, acho que, o único banco que você põe a mão inteira. Ele faz reconhecimento, não é da digital do dedo, ele faz da palma da mão. Sim. O resto dos bancos é tudo pelo digital. Você escolhe o dedo, até quando você Cara, vai é preso muito lá, doido. você põe aqui. Não, é muito seus doido, dedos, né? Mas a do banco é assim, então... então tem como, funciona. É isso Uma mesmo. coisa que eu vejo poucas pessoas falando, que aí também até eu não sei direito, mas você deu aquele exemplo dos laudos médicos, né? Tipo, eu acredito que a IA ela consegue fazer tudo muito mais eficiente em alguns pontos, porque ela tem uma base de dados muito maior. Mas a questão de responsabilização que é um dilema, né? Do tipo, então. Se ela falar alguma coisa que não funciona... Exato. Até mesmo questão de carro autônomo, né? Se dirige e atropela alguém, quem que é o responsável? Inclusive, aconteceu lá nos Estados Unidos. Teve uma empresa antes que ele fechou a porta e ela ficou com a roupa engastanhada ali e ele andou com ela por vários quilômetros ali. E a empresa teve que fechar. Sim. Agora veio essa outra e eles colocaram o sensor para ver se não tem ninguém ali do lado, entendeu? Ó, eu vou fazer uma pergunta que veio de um cara que me ensina muita coisa ali. O Macedo aí, ó. Salve pro meu brother Macedo. Esse cara é CEO da Corbis, cara, gente boa demais, inteligentíssimo. E aí um dia a gente tava trocando ideia e ele falou, cara, eu acho que o futuro do WhatsApp vai ser quando... E eu não sei se já é ou não, mas você me fala. Você que está próximo ao WhatsApp. É quando a gente conseguir, desde mandar uma mensagem de vender um produto, e eu conseguir finalizar a compra dentro do WhatsApp. Pagar, finalizar e comprar dentro do WhatsApp. Isso já é viável? É um futuro? Vai quebrar Tem muita gente olhando plataforma. para isso? Já é viável. Inclusive, o WhatsApp ele tá indo cada vez mais para essa direção. Né? Então, se vocês olharem a API oficial, eles não param de lançar funcionalidade em cima do WhatsApp, do tipo, catálogo de produto, card, até a questão do WhatsApp Payment, se eu não me engano que era o nome. Tipo, eles tinham lançado há um tempo atrás, então acho que a tendência é você conseguir fechar tudo dentro do WhatsApp, desde escolher o produto, conversar com alguém, fazer o pagamento e receber o pedido. É igual tipo, se você pegar ao contrário, o Marketplace também fazendo, hein? Prendendo a audiência. Prender a audiência e matar no bom sentido ali dentro. Fazer, tipo, ele começar a jornada e terminar a jornada lá dentro. Sim. Aí, velho, e aí isso aí vai pro YouTube, vai pra outras coisas. Isso aí é a tendência a acontecer isso, é brigar pela audiência, não adianta. A tendência é você também finalizar no Instagram, finalizar tudo ali dentro. O TikTok já tá mexendo o doce, né? O Kawaii já veio mexendo o doce antes e tal. Quanto menos fricção, melhor, né? Sim. Menos atrito. E o melhor é você não ter que digitar o cartão de crédito, né? Porque é um saco ficar digitando. Sabe uma coisa que eu vou ver se mudou, porque eu nunca mais tentei. Mas dentro do Instagram, isso pra mim é o cúmulo. E aí vocês me falam porque pode ser... Fala, não, Bruno, tem que ser desse jeito. Quando aparece um anúncio e eu quero comprar o produto. Deixa eu ver, não apareceu aqui. Vamos ver se esse aqui vai... Não. Eu vou te chamar de vovô tecnológico. Você ficou me apelidando agora. Não, mas o que acontece? Quando aparece um produto para eu comprar, um ads ali, eu vou lá e clico. Ele abre sobrepondo o Instagram. Eu não consigo voltar para o Instagram
se eu não finalizar a compra, velho. Isso é uma bosta. É uma bosta, uma bosta. Pra mim, o cara tinha que olhar isso. Ele abre... Cara, abre uma outra janela. Não sei, eu tô falando de usabilidade. Sim. Abre uma outra janela, porque, cara, de repente eu quero ver, eu vou pegar meu cartão daqui a pouco, mas eu quero voltar a sapear ali, a olhar a rede. Entendeu? E aí, não, fica ali. Pra eu sair, eu tenho que dar o xizinho, voltar pro Instagram. Já era, a loja já foi pro beleléu, o produto que eu ia comprar caiu no esquecimento. Então, cara, isso é uma coisa que eu acho que eu já vi várias vezes e nunca perguntei pra ninguém. Tipo, ó, saiba mais, ó. Cliquei, ó, ele abre, mas tá assim, ó. Nem sei o que é, gente. Mas, ó, ele abre no navegador. Ele abre... Não, então, mas aqui, ó, eu não consigo voltar para o Instagram. Não, aí eu tem tenho que que voltar no fechar o Instagram. xizinho Isso. pra voltar pro Instagram. Sim. Perdi o que eu tava comprando, o que eu tava vendo. Você entende? Isso como usabilidade vai muito de contrário do que a gente tá falando. Puta, eu quero finalizar a compra ali, mas, cara, eu queria continuar dando uma olhada e finalizar a compra, de repente, numa outra aba, fazer alguma coisa. Isso é meio ruim. Aí tem que salvar o link. Geralmente, quando é assim, eu salvo o link ali. Eu também faço isso. É meio ruim isso. Ainda mais que o iPhone não tem um botão de voltar, né? O Android ainda tem, né? Ali embaixo ele volta. Uma coisa que tem algumas empresas que já estão começando a usar, que é... isso é até um bom ponto, que é relativamente novo, é o Click to WhatsApp. Não sei se vocês já viram. Já. Que aí, quando você clica no anúncio, ao invés de você abrir o site, você abre uma conversa no WhatsApp. Isso é legal. E por que isso é muito legal para o e-commerce e para a empresa? Porque na hora que o usuário vai lá, o cliente manda uma mensagem para a loja, tirar uma dúvida, falando, quero saber mais sobre esse calçado aqui. A empresa, ela salva esses dados e ela consegue fazer campanhas de remarketing 100% personalizadas. Então, Bacana. Cara, muito legal. Agora, ó, Marcelinho, eu sei que tá pra finalizar, eu quero fazer um merchan e ver aqui que você vai dar desconto pra galera aí, já que é ferramenta do WhatsApp, tá na mão de todo mundo, o negócio funciona, é bom, o ROI é alto. Pra quem tá assistindo, aí vai entrar um desconto, vai entrar um teste, conta pra galera se tem alguma coisa. Isso não é programado, tá? Peguei ele aqui. Também que é quero pra testar. tentar pegar ali eu sei que os meninos têm cliente, tem parceiro ali. Tem muito, então, hein? Legal. ver se rola alguma coisa aí. Com certeza. Bom, para quem contratar a Revi esse mês, inclusive até lembrando, semana que vem já vai ser mês do consumidor, que depois da Black Friday é um dos meses que a gente mais tem vendas assim no e-commerce. A gente consegue fazer um teste com a parte de CS gratuita. Hoje a gente cobra o CS, que seria a parte de estratégia, de criação de campanha, a gente cobra por volta de R$350 por mês. Então, se vocês testarem, a gente faz todo esse atendimento, ajuda você a bolar a estratégia junto, consegue dar um bom desconto ali, dependendo do tamanho da base de contatos. E aí, se não tiver satisfeito, a gente cobra só o preço de custo das mensagens. Legal isso aí, ó. Então, pelo que eu entendi, assim, você roda. Garantido. Se você gostar, beleza. Se você não gostar, paga só o valor da mensagem. É isso aí. Colocou na mesa. Ó, encerrou com chave de ouro, filho. Marcelinho, mas eu gostaria de te agradecer. Muito obrigado pelo esse papo. O primeiro de muitos, se Deus quiser. Muitas coisas aí a serem construídas. Deixe suas redes sociais. A gente também vai deixar, como de costume, ali embaixo nos cards também. E eu acho que é isso, né, Folhinhas? É isso, galera. Obrigado aí por ter assistido. Se inscreve aí no nosso canal do YouTube. Vai lá. Sabia que no TikTok a gente faz dancinha pra vender mais, né? Então, e aproveita, corre me lá. segue aí também lá no Segue Instagram. o Bruno Bruno_Romero_. Acho que é isso. Dá um É isso. salve lá. Como é que é o seu? Você não falou o seu? Marcelo Miyashi. Eu vou até soletrar porque... Miyashi? Você A acha- galera vai te procurar, vai te Não, achar mesmo você lá. tem que falar onde que é. Não pode falar assim, minha. Marcelo Miyashi. Miyashi. Boa. E Revi, eu já olhei aqui, é Use Revi. Segue Boa. lá também, dá uma força pros meninos. Startup tá voando aí. Obrigado pela troca, obrigado aos meninos nóis. pelo convite. Obrigadão. Vim aqui hoje sapear, participar como co-host e foi sensacional ter troca com pessoas de outro nível. Bom e até demais. com os robôs do Folha. Gente, continue se inscrevendo aí então. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu!